Você já ouviu falar em intraempreendedorismo? Nesse vídeo nós vamos tratar desse assunto. Bom, em termos de empreendedorismo, existem três tipos muito conhecidos. Um primeiro tipo, que é o mais conhecido, que é o empreendedorismo de negócio, não é? Cujo cliente é o mercado. Ou seja, são donos de negócios, donos de empresas, donos de empreendimentos pequenos, médio, grande, etc., que fornecem os seus serviços ou seus produtos, de modo geral, para o mercado. Outro tipo de empreendedorismo é o empreendedor social, que também é conhecido como terceiro setor, que é o empreendedor cujo cliente é a comunidade. São aquelas empresas, aquelas instituições, aqueles empreendimentos, né, que trabalham em prol da comunidade, né? Normalmente sem fins lucrativos, né, e que prestam um grande serviço para a sociedade. Existe um terceiro tipo de empreendedor, que é o intraempreendedor, ou seja, o empreendedor corporativo, aquele que trabalha dentro da empresa. Este é o nosso foco e é nesse assunto que nós vamos tratar, ok? Então, vamos nessa. Bom, vamos começar pelo conceito, que é onde se começa tudo, né? O que é o intraempreendedorismo ou o empreendedorismo corporativo? Esse tipo de empreendedor é aquele que promove inovação, que trabalha em cima de oportunidades que geram valor, né? Tudo isso dentro da empresa onde ele trabalha. Então, podemos dizer, você pode ser um empreendedor sem precisar montar um negócio próprio, tá certo? Você pode fazer isso dentro da empresa, não é? Empreender dentro da empresa, através das suas ideias criativas, através daquelas ideias que geram valor, aquelas ideias que agregam valor. Agora, para ser um empreendedor, você tem que pelo menos seguir a linha, ou seguir a regra, o protocolo dos 4 elementos que nós chamamos de elementos centrais de um empreendedor. Serve para qualquer tipo de empreendedor. Quais são esses 4 elementos? O risco, a mudança, a inovação e o conhecimento. Por que esses 4? Porque você, quando é um empreendedor, você precisa estar ciente de que qualquer tipo de ação que você tome como empreendedor, você tem riscos, né? Dentro de uma empresa, você como empreendedor pode propor um projeto novo, não é? Que é o seu projeto do empreendimento onde você está, né? Da área onde você está, como empreendedor que você está tentando ser internamente, e você sabe que aquilo tem risco de ser aprovado, de não ser aprovado, ou de funcionar ou de não funcionar. Não é? Outro elemento central é que em relação à mudança, né? Porque as coisas podem estar bem hoje, podem não estar amanhã, a empresa pode estar funcionando hoje, pode não estar amanhã. Não é? Você pode ter um chefe hoje que apoia, você pode ter um chefe amanhã que não apoia. Então, você precisa saber lidar com mudança. O terceiro elemento é fundamental, que é o elemento da inovação. Não dá para ser empreendedor sem ser inovador, tá certo? E o quarto elemento é do conhecimento. Todos os empreendedores têm a característica de serem grandes depositários de conhecimento, ou seja, são aqueles que estão sempre atrás de novos conhecimentos, que são desafiantes, principalmente, desafiantes no sentido da sua própria inovação, né? Você vai ampliando seus conhecimentos para poder criar coisas novas, não é? E propor novas ideias, etc. Fazendo isso tudo dentro da própria empresa, não é? Bom, acontece que a empresa, ela está vivendo dentro de um mundo do qual você está vivendo também. Então não adianta você ser empreendedor dentro de uma empresa se você não olhar o cenário externo junto com a empresa, para que você possa desenvolver sua característica empreendedora dentro de uma empresa da qual você conheça, saiba da realidade. E as empresas hoje, de um modo geral, elas vivem num mundo, não é, que é esse mundo corporativo, não é, que é o mundo do mercado, não é, do mercado corporativo, e elas vivem num mundo que se conhece como esse acrônimo conhecido como VUCA, não é? Ou no português VICA, não é? Que é a volatilidade, que é a incerteza, que é a complexidade e é a ambiguidade.
né? Esse acrônimo, ele mostra muito como é que está a realidade, em que realidade as empresas vivem hoje, não é? Por exemplo, a volatilidade, o que é isso? Né? É a velocidade que as mudanças estão ocorrendo, muito diferente de tempos passados, né? Hoje as mudanças acontecem muito rápido, então são muito voláteis as decisões que se tomam, porque funcionou hoje, amanhã não funciona mais, né? Porque mudou o cenário, né? Mudou o contexto do mercado. Então, um mercado muito volátil. Você estará empreendendo dentro de uma empresa que tem essa característica, né? A segunda é a incerteza, né? A incerteza os cenários estão muito difíceis, né? De serem previstos, né? Antigamente se faziam planejamentos estratégicos de longo prazo, hoje não se faz mais, os planejamentos são de médio, de curto prazo, né? Planejamento de 6 meses, né? Então, é um mundo de muita incerteza do dia de amanhã, né? Se você só tem certeza quase que no curtíssimo prazo, a partir daí não se sabe bem o que vai acontecer, né? E um mundo muito complexo, né? Porque existem múltiplas tecnologias influenciando esse processo todo, tá certo? Inclusive dentro do contexto de parcerias. Hoje a complexidade na gestão está no sentido de que você não consegue mais fazer uma empresa ser uma empresa de sucesso sozinha, né? Você precisa de parcerias. Então isso torna os relacionamentos interempresariais mais complexos, né? Então a coisa não é muito fácil e você, como empreendedor interno, estará vivendo dentro disso. E também a ambiguidade, né? Que é a probabilidade de erro nos processos de decisão, né? Porque como acontecem essas mudanças todas, existe um alto grau de risco, o mercado se torna muito ambíguo. Então essas são algumas características para você ter uma ideia de que cenário um intraempreendedor pode ou vive, não é? ou tenta desenvolver os seus próprios projetos, né? Bom, há uma pergunta que as pessoas fazem, bom, e quem criou esse negócio de intraempreendedorismo? Quem cunhou esse conceito nos anos 70, especificamente em 1978, foi um americano muito empreendedor, aliás, de uma família muito empreendedora, que o nome dele é o Gifford Pinchot. O Pinchot, ele é da família Pinchot, que é muito famosa nos Estados Unidos por serem empreendedores. Ele e a sua esposa, eles desenvolveram esse conceito de, para ser empreendedor, não precisa você sair da empresa, você pode fazer isso dentro da empresa, né? Então esse vamos chamar assim, é a bandeira que ele criou, não é? Que ele chamou de intra, por isso que tem o nome intraempreendedorismo, ou seja, intraempresarial. Pinchot tem vários livros sobre isso e prova que isso aí funciona muito bem, não é? E ele diz o seguinte, quais as características de um funcionário, de um colaborador, para ser um empreendedor, intraempreendedor? E ele diz, primeiro tem que ter uma pessoa que tenha talento, né? Seja uma pessoa talentosa, voltada para a criatividade, né? Voltada para a inovação, que tenha um acentuado potencial criativo, né? Que se destaque numa tendência de desenvolvimento de novos produtos, né? Quando eu falo em produtos, eu estou falando em bens e serviços, né? E também de processos, né? Que seja um crítico de processos, que esteja sempre pensando no processo de inovação. Então, tendo essas características e tendo uma ambientação para ser um empreendedor, não é, interno, a chance de sucesso é muito grande, né? Aliás, um autor brasileiro que é muito conhecido, né, no mercado literário, nessa área de empreendedorismo, tem alguns livros nessa área, que é o Marcos Hashimoto. Ele tem uma frase que fala o seguinte, as empresas com cultura intraempreendedora, elas são empresas que reconhecem as iniciativas que são iniciativas de valor agregado dos seus colaboradores, independentemente da descrição de cargo deste colaborador, não é? Isso ele quis dizer o quê? A empresa deve estar aberta para que as pessoas contribuam com as informações de valor agregado para que ela possa ser mais competitiva, para que ela possa ter melhor performance, tá certo? Então, todos os autores citam muito isso, né? Agora fica a pergunta, né? E a pergunta é a seguinte, e por que as empresas não fazem isso?
Ou por que as empresas fazem pouco isso, né? Eu diria que a grande maioria não faz, né? Ou seja, não incentiva esse tipo de trabalho, né? Então, como é que pode, né? Uma coisa até um pouco incoerente, né? As empresas deveriam incentivar isso. Por quê? Ela é que vai ganhar. Ela, não só ela, o colaborador também, porque passa a ter a sua vida dentro de uma organização onde ele trabalha sempre com criatividade, com inovação, trabalha muito com processos de mudança, ele sente o quanto ele é contributivo dentro do processo da empresa. Então todo mundo, eu acho que ganha com isso, né? Agora existem os empecilhos naturais. O primeiro que eu acho é o seguinte: os modelos de gestão que nós conhecemos, né, que é da grande maioria das empresas, principalmente as empresas brasileiras, é o que eu chamo de modelo de gestão cartesiano, né? Nós temos um modelo de gestão que não previu isso, porque isso o intraempreendedorismo é a essência da gestão participativa. E as empresas não têm essa habilidade, né? Não têm habilidade de lidar com esse tipo de participação. Então, normalmente ela não estimula por causa disso. E com isso existem outros processos, por exemplo, a falta de preparo da própria supervisão. Quando eu falo em supervisão, estou falando de gestor médio principalmente, né? Que normalmente é o líder direto desses colaboradores que são, dentro da nossa análise, seriam os empreendedores internos, né? E a supervisão não está preparada para isso. No conceito clássico da supervisão, não tem esse protocolo, né, de incentivo para que o colaborador seja um empreendedor, não é? E o próprio colaborador, ele também não foi preparado, né? Ele foi admitido numa empresa para cumprir uma função que ele cumpre no seu horário de expediente, não é? Não está preparado, né? Ele não foi treinado para poder fazer um pouco mais, ser mais inspirado, não é? Nos processos de melhoria do que ele faz na rotina, tá certo? Então eu fico até meio indignado de imaginar, bom, por que as empresas não estão fazendo isso, sendo que no cenário atual, principalmente no cenário atual, que nós temos um cenário muito árduo aí com relação à competição, um cenário que cobra muito das empresas, né, a melhoria de performance, de desempenho, né, e seria uma grande oportunidade o intraempreendedorismo para vir ao encontro dessas perspectivas, né, desse desejo da empresa de ser mais competitiva, de produzir mais qualidade, que ter melhores índices de produtividade, melhorando a sua performance, né? E a gente imagina que o momento é exatamente esse. Nós estamos precisando da participação e do incentivo das empresas para o intraempreendedorismo, né? Eu acho que isso seria, inclusive, uma decisão inteligente da empresa, conseguir seguir este caminho, investir nesse caminho. Lógico, é um caminho complexo, né? Porque é preciso fazer preparação das pessoas, mas eu tenho absoluta certeza que com o investimento em intraempreendedorismo as empresas ficarão imbatíveis dentro do seu ramo de negócio. Então, este conselho que eu completo aí o nosso vídeo, ok? Então, até o próximo. Um abraço. Obrigado.